O STF não legisla, mas no caso está legislando. O que você acha? É por conta que, tipo, tanto o Senado quanto o Congresso reflete muito o que a sociedade brasileira é. Sim. E muitas vezes é conservadora. Na verdade é. A maioria dos brasileiros é conservador. E isso diz muito sobre o conservadorismo brasileiro, sabe? Onde, tipo, questões de droga, questões sobre aborto e outras questões, casamento homoafetivo é uma delas, é um tabu. E as pessoas conservadoras geralmente são religiosas e seguem isso de que usar drogas não é certo, abortar não é certo. E olha, isso foi engraçado, porque eu tava ouvindo ela falar e eu pensei, era pra isso ser uma ofensa? Era pra isso ser um ponto negativo? Era pra ser uma ofensa pros conservadores? Ah, porque os conservadores acham que usar droga é errado, eles acham que abortar é errado. Sim, achamos. E eu fico orgulhosa de saber que é assim que a esquerda vê a gente. É exatamente essa a impressão que a gente tem que passar. E eu acho que isso Então, o Senado e o Congresso são um espelho do que a sociedade brasileira é, sabe? Eles são os representantes. Sim. Então, se eles são os representantes e a maioria lá é conservadora, e você falou, a maioria da população brasileira é conservadora, então o que você acha que é mais correto? Os ministros do STF, que são ministros indicados, eles não são eleitos nem nada, você acha que é melhor eles, que não representam a população, decidirem sobre esse tema, ou os representantes da população? Sim, eu acho melhor os ministros do STF decidirem por conta do que eles seguem, que é o método de pesos e contrapesos, que geralmente eles não decidem o que a maioria quer, eles decidem o que é judicialmente melhor, e geralmente eles seguem uma minoria, sabe? Eles não dão voz à maioria, porque, enfim, isso é o que reflete os três poderes e o judiciário segue esse padrão de pesos e contrapesos. Então ele precisa decidir, porque é algo que vai mudar judicialmente as coisas, sabe? Mas é exatamente para isso que o Congresso existe, para mudar as leis, a legislação. O STF não tem que legislar, não é papel dele, isso é papel do Congresso, não importa o que ela ache. Então você não acha que são os representantes da maioria da população que tem que decidir? Não. Por que não? Porque muitas vezes o que a maioria quer não necessariamente é o que é o melhor. Então quem decide o que é o melhor são 11 ministros? Talvez. Talvez. Isso, tipo, seria algo muito progressista, porque, tipo, vários países já ou tem a maconha como descriminalizada ou o porte de maconha legalizado, como alguns estados dos Estados Unidos, o próprio Canadá. Vejam só como é engraçado, quando convém, ela usa as legalizações americanas como exemplo. Não, a gente tem que legalizar as drogas aqui no Brasil porque, por exemplo, nos Estados Unidos é legalizado. Mas quando não convém, ela é contra. Não, a gente não pode legalizar as armas aqui porque nos Estados Unidos é legalizado e às vezes morre gente. Só que aí você tem que se decidir, você quer usar os Estados Unidos como modelo ou não? Tem a legalização da maconha e, tipo, tem estudos que mostram que o índice de criminalidade diminuiu, várias coisas diminuíram. E eu acho que o Brasil tem que começar a seguir certas pautas que ainda não... a gente ainda não tá no pé. Que a população ainda não anda muito. Tá. Ou seja, a maioria da população brasileira é contra as drogas, mas a gente tem que legalizar mesmo assim porque ela quer. Porque ela acha que a gente tem que ir contra a maioria, porque a maioria é conservadora. Mas se a maioria fosse progressista, ela com certeza não ia usar esse papinho de ai, nem sempre a maioria tá certa. O ponto é que, de fato,
Nem sempre a maioria tá certa mesmo. Assuntos como drogas, aborto e coisas do tipo não deveriam passar por plebiscito nem nada, porque ninguém deveria ser favorável a essas coisas. Ninguém! Não importa se é população, não importa se é parlamentar, não importa se é juiz do Supremo Tribunal Federal, ninguém deveria ser favorável a usar drogas, permitir que as outras pessoas arruinem as suas vidas usando drogas, dando dinheiro pro governo, comprando a droga legalizada, pagando imposto com isso, ou, por exemplo, ela cita o aborto, né? Sair matando bebê por aí. Isso não é coisa que ninguém tem o poder de legalizar, ninguém tem o poder de aceitar esse tipo de coisa. Assim como ninguém tem o poder de decidir se assassinato deveria ser legalizado, mesmo que a maioria diga. Mas, são eles que falam tanto de democracia o tempo todo. São pessoas como essa menina que batem no peito para dizer que defendem democracia. Acontece que democracia significa justamente a vontade da maioria. Então não faz sentido algum dizerem que defendem a democracia, que acham que a maioria tem que decidir, até porque, né, olha aí pro resultado das eleições, eles não estão questionando isso. Dizer que a maioria tem que decidir e depois dizer que não, eu acho que a maioria não tem que decidir não, é um grupinho ali que tem que passar por cima de todo mundo. Não faz sentido! Mas você não acha que talvez ali 11 ministros passarem por cima da vontade do resto da população não seria exatamente a definição de antidemocrático? Não. Por conta que, usando a teoria dos três poderes do Montesquieu, os três poderes se autorregulam. E quem regula o STF? Ele próprio. Então, aí é difícil, né? Quando você tem um grupo que fala por si mesmo e o que eles dizem é o que vale, dane-se o que os outros dois decidem. Eu acho que não, porque eu acho que no Estado democrático de direito você precisa que os estados se autorregulem, mas que exista um poder que, tipo, eles dependem um do outro. Então, o judiciário, o legislativo e o executivo dependem um do outro, porém, o judiciário, ele é o guardião da Constituição. Então, é isso. Aqui vocês viram, né? Ela ia dizer que o judiciário está acima. Por isso que ela faz isso aqui com a mão. Só que ela percebeu que não ia pegar bem falar que o judiciário está acima dos outros. Porque ela acabou de citar os três poderes do Montesquieu. E nenhum deles fica acima do outro. Veja bem, como o esquerdista, todo esquerdista, ele tem essa tara, essa sanha revolucionária, autoritária, de querer que um grupinho pequenininho de poderosos que estão convenientemente do lado deles passe por cima da vontade de todo o resto da população. Ela tá defendendo o indefensável. Ela defende que 11 homens que nunca receberam um único voto mandem e desmandem no país todo, porque sim. Porque eles estão do mesmo lado que ela. E ela acha que ela vai se beneficiar das decisões deles. Essa é a definição de autoritarismo. Para você ter acesso ao conteúdo integral do Fio Diário, é fundamental que você assine agora a plataforma e aproveite as condições que a gente tem promocionais para você ter todos os acessos aos programas Adrilles sobre Tudo, Marco Antônio em Direita, Além do Ponto G, entrevistas com personalidades nacionais e internacionais, óbvio, Show da Manhã e várias outras atrações do Fio Diário.